iluminação zenital. Uma janela no teto? Vamos falar sobre isso agora. Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Luz Certa, o seu canal de iluminação do YouTube. Estamos aqui para simplificar essa ciência da luz que agrega tanto na vida da gente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Design e hoje vamos falar sobre iluminação zenital. Mas olha só, apenas um tipo, porque nós temos várias opções aí na arquitetura e hoje vamos falar sobre claraboias. Vamos entender como essas aberturas na cobertura funcionam. Vamos lá! Quando você decidir que quer no seu empreendimento uma abertura na cobertura para iluminação natural e também possíveis opções de ventilação. Quando falamos de iluminação zenital, é o aproveitamento da iluminação natural, ou seja, do sol, para o seu empreendimento, tá? Para a arquitetura. Então, dessa forma, gente, a gente consegue trabalhar com aberturas na cobertura, tá? De forma que essa iluminação, que é gratuita aí, diária, né, para nós, seja utilizada da melhor forma possível. Agora, precisa saber calcular isso direitinho para que não haja desconforto visual na sua obra, tá? Vamos voltar lá para física, né, no ensino médio, aonde a gente já estudou sobre isso, da propagação dos raios de luz, né? E aí então a gente sabe que temos a reflexão, dependendo do material, e aí então vamos ter uma porcentagem de reflexão nesse material, vamos ter a refração, né? Sabendo essas questões básicas da física, a gente precisa entender qual tipo de material a gente vai utilizar. Geralmente para aberturas no teto, a gente tem o vidro, temos o policarbonato, temos alguns materiais ecológicos também mais transparentes, né? Para que a gente consiga trazer a iluminação do sol, né? Para dentro de casa. Lembrando que a temperatura de cor da luz do sol é 5.500 kelvins, tá? 5.500, 5.500. Quem acompanha a gente aqui no canal já sabe disso. Bom, e para claraboias, gente, que é o nosso foco hoje do vídeo, nós temos alguns tipos básicos de claraboias que eu separei para trazer para vocês aqui. Lembrando, gente, que a iluminação zenital do tipo claraboia, a gente consegue aumentar a iluminação de um ambiente até 8 vezes mais. Olha só, tá? Então a gente precisa, o profissional que vai fazer esse projeto da claraboia para você, ele vai calcular essa iluminação natural, ele vai saber quais os ângulos, a espessura do material de vedação que vai ser utilizado e se vai ter a ventilação ou não. Porque daí então a gente precisa ter uma opção de manuseio maior para essa claraboia. Sem contar de manutenção, né, gente? Porque toda obra, a manutenção é imprescindível. Tão importante quanto a própria obra. Quando falamos de claraboias, nós não podemos confundir com os domos, tá? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês do que seria esses domos, tá? Que seria, na verdade, resumindo, uma abertura linear na cobertura aí, com a peça já pronta, que você só instala ali na cobertura, como se estivesse substituindo, tá, uma parte do telhado. Essas telhas transparentes que a gente compra para colocar entre as telhas cerâmicas, pronto, é como se fosse isso. A gente substitui uma parte da telha, de uma telha, uma parte de um telhado de forma linear com esses domos, que são colocados aí com clips no telhado e é bem prático. Agora, a claraboia é uma estrutura integrada à cobertura, ao seu telhado, tá? Então, essa estrutura faz parte da cobertura, tá? E aí, então, nós temos a claraboia. Vou deixar aqui algumas imagens para vocês agora de claraboia do tipo cúpula, onde nós conseguimos potencializar a iluminação do ambiente interno até 8 vezes mais. Dá uma olhada.
clarabóias do tipo plana, tá? Uma peça aí inteiriça de vidro e colocada de forma plana aí no telhado ou na cobertura. A gente fala telhado, vem de telha, né? Uma cobertura. Vamos falar de cobertura, que daí é tudo que é tipo de material utilizado aí para cobrir a sua obra, ok? Bom, quando falamos de clarabóia plana, a gente precisa ter muito cuidado na questão da incidência solar, tá? Nós sabemos lá na física que os raios de luz, quando eles vêm pelo ar e atravessam um novo elemento como o vidro, essa angulação do raio vai mudar. Isso depende da espessura, tá, desse material, da opacidade desse material, tá, das características técnicas desse material que você vai utilizar. Então, a gente precisa levar isso em conta na hora de trabalhar com uma clarabóia plana. Logo mais eu vou deixar uma dica importantíssima para vocês que quiserem trabalhar com clarabóia plana, mas de forma que não crie esse desconforto de muita luz aí, principalmente quem mora, né, que nem nós aqui no norte do país, lugares com muito sol, né, com que a incidência é extremamente alta de luz. A gente precisa ter muito cuidado com essas clarabóias, porque tendem a não funcionar tão bem quanto em regiões frias no país. Nós temos também o tipo de clarabóia dita tubular, podendo ser invertida ou não na cobertura. Dá uma olhadinha nessas imagens. E as clarabóias do tipo lanternim. Quem nunca conheceu ou não sabe o que é o do tipo lanternim, né? Muito utilizado também em galpões de criadouros na área rural, né? Para aves aí, sempre tem esses lanternim na cobertura, aonde ajuda na ventilação cruzada do ambiente, tá? E da iluminação natural também. Dá uma olhada e veja que a gente pode estar utilizando esse tipo de clarabóia em tudo que é tipo de ambiente na arquitetura. Já do tipo átrio, se assemelha da clarabóia com estrutura similar à cúpula, porém piramidal aí, retinha. Aos profissionais aí de plantão que trabalham com iluminação, né? Lembrando que nós temos a NBR aí, a norma brasileira 7199, que traz informações técnicas importantíssimas na hora de projetar uma clarabóia. Além das características térmicas do material que vai ser utilizado para a vedação dessas clarabóias, né, gente? Bom, falando em características térmicas, é válido ressaltar que, por exemplo, para iluminação artificial, a gente trabalha com cartas fotométricas da luminária, que é um documento onde traz todas as informações técnicas de como foi fabricada essa luminária e como essa luminária vai potencializar a luz da lâmpada que vai ser utilizado ali, tá? Então são cartas fotométricas. Para iluminação natural, gente, nós temos as cartas solares, né? Então, para cada cidade, né, para cada local aí geográfico, nós temos uma carta solar específica, trazendo para o profissional que vai fazer o projeto todas as informações de como essa iluminação natural vai ocorrer durante o ano, que o profissional precisa saber para projetar uma residência, para projetar arquitetura no geral. Agora imagina para o Lighting Design, que é a ciência da luz pura,
né? Então não tem como não ter conhecimento aí dessas leituras técnicas das cartas solares, que são importantíssimas. Eu vou deixar uma imagem aqui de uma carta para você dar uma olhadinha e entender do que eu tô falando, para simplificar um pouco mais sobre isso. Agora eu deixo uma dica de iluminação zenital, tá? Para essas regiões onde a incidência solar é muito grande, como aqui no Tocantins, onde você pode trabalhar. Muito bem-vinda para a arquitetura nesses locais, que é a estante refletora, onde a gente faz com a própria arquitetura, faz a vedação com vidro aí na parte de cima, né? Não esqueçamos, claro, do fácil manuseio e manutenção, né, dessas peças, para que você consiga aproveitar ao máximo o seu empreendimento. E com eficiência energética, né, gente? Isso é o que? Sustentabilidade. É trazer o que nós temos da natureza gratuito todos os dias para dentro da sua obra. E como eu prometi, deixar uma dica aqui importantíssima para a utilização de clarabóia plana, que é a mais simples para ser utilizada aí. Então a gente tem a forma de utilizar na arquitetura chamada condutor de luz. É só trazer essa clarabóia mais para pertinho aí de uma parede, tá? E então, juntamente com a arquitetura, você traz a iluminação solar de forma indireta. Para encerrar, eu deixo esse case aqui, essa imagem lindíssima de um projeto onde foi feita a inversão aí. A maior quantidade de cobertura está em vidro e apenas um elemento aí em concreto armado de forma bem elegante, com design surpreendente, eu digo, tá? Para quem já viajou para países mais frios aí, né? E já teve a oportunidade, por exemplo, de dormir sob as estrelas através de uma clarabóia muito bem projetada, sabe o que eu tô dizendo. Então, gente, pro quarto, pro banheiro, pra sala de estar, pra sala de jantar, para um edifício corporativo, né? A gente traz todos esses cálculos de iluminação natural, zenital aí para cobertura, tá? Então fica aí algumas imagens para se inspirar e qualquer dúvida comenta aqui embaixo. Se ainda não me segue no Instagram, tá aqui, ó, @vanessacassol.br para contato direto, ok? Toda terça-feira vídeo novo, até semana que vem. Beijo, adorei!